Sejam bem-vindos a esta explanação. Hoje, a gente vai direto ao ponto e mergulhar fundo na ciência exata de como e por que os incêndios florestais se espalham com tanta fúria. Entender a mecânica por trás das chamas não é só teoria, sabe? É exatamente o que dita como as equipes de resgate agem na linha de frente para tentar salvar o que sobrou. E para começar a criar esse cenário, tem essa citação fantástica da professora Luciele Rossi. Ela diz que o fogo obedece ao vento e sobe a montanha. Isso resume perfeitamente as forças colossais com as quais estamos lidando. O fogo não tem vontade própria. Ele é, na verdade, um escravo total das condições do ambiente. E para a gente desvendar as regras que o fogo é obrigado a seguir, a nossa análise de hoje vai passar por 4 pontos. 1. Princípios da combustão florestal. 2. Os motores do fogo, focando no clima. 3. Os caminhos do fogo, olhando para o relevo. E 4. Um caso real e devastador na Serra da Canastra. Então, vamos lá. Parte 1. Princípios da combustão florestal. A primeira coisa que precisa ficar muito clara é que a combustão nunca, mas nunca mesmo, é um evento isolado. Ela depende 100% do ambiente ao redor para começar e principalmente para se manter viva. Sem a combinação exata de clima e terreno, uma faísca não passa de uma simples faísca. Mas com as condições certas, aí vira um monstro quase impossível de domar. E isso nos leva à parte 2, motores do fogo. Aqui a gente entra no papel dinâmico do clima. A temperatura do ar funciona como um baita de um catalisador. Quando o calor sobe muito, a energia extra necessária para fazer algo pegar fogo cai drasticamente. Imagina só o nosso cerrado ali no pico da seca, com temperaturas passando fácil dos 35 graus. O solo da floresta vira um forno natural, assando as folhas e transformando o chão num verdadeiro barril de pólvora. E aí a gente esbarra num número que é o gatilho para o alerta vermelho, 30%. Essa é a marca crítica da umidade relativa do ar. Bateu abaixo disso, o material natural seca num piscar de olhos e fica extremamente inflamável. Para ter uma noção do perigo, durante as grandes secas na Amazônia, essa umidade chega a despencar para menos de 25%. É o cenário perfeito para o desastre. Mas e o vento nisso tudo? Bom, o vento é literalmente o pulmão do incêndio. Ele não só injeta oxigênio sem parar para manter as chamas vivas, como também age de forma agressiva, arremessando fagulhas incandescentes a quilômetros de distância. É assim que focos secundários, super imprevisíveis, começam do nada, pulando até rios e bloqueios feitos pelas equipes de combate. E não precisa de nenhum furacão para causar estrago, viu? O que assusta de verdade é que uma brisa suave, coisa de 10 a 15 km por hora, já é suficiente para dobrar a velocidade do fogo. Dobrar! E se o vento for instável, vira um caos total. Nas montanhas, por exemplo, correntes de ar que descem podem empurrar uma parede de fogo inteira morro abaixo, indo direto na direção dos brigadistas. Agora, olha que ironia da natureza. O paradoxo da chuva. Sabe quando chove rápido no meio da seca, como acontece muito na nossa caatinga? Aquilo faz brotar rapidamente um tapete de grama fininha. Só que o sol volta logo depois e essas plantas morrem e secam. O resultado? Elas se transformam numa lenha volátil e perfeita para o fogo. Ou seja, a chuva de hoje acabou preparando o incêndio de amanhã. A gente também precisa olhar para o alto e ver que tipo de atmosfera temos naquele momento. A diferença é gritante. Numa atmosfera instável, o ar quente sobe super rápido, criando chamas altíssimas que jogam brasas a distâncias absurdas. Já numa atmosfera estável, a fumaça fica densa e presa perto do chão. O fogo joga menos faíscas, é verdade, mas a visibilidade cai para zero, o que paralisa totalmente os aviões de contenção. E isso nos leva à famosa inversão térmica. É basicamente uma camada de ar quente que fica em cima do ar frio, prendendo a fumaça lá embaixo. De noite, isso parece até bom, porque ajuda a segurar o avanço do fogo. Mas quando o sol da manhã nasce, aquece o ar e rompe essa camada. É como destampar uma panela de pressão. O fogo explode de volta à atividade de forma brutal e quase imediata. O que nos traz a parte 3, os caminhos do fogo. A gente sai do céu e passa a olhar para os trilhos físicos aqui no chão, o relevo. Numa encosta de morro, a física é implacável. Lembra que o calor sempre sobe? Pois é, o fogo usa a forma da própria montanha para abrir caminho. Ao subir, a temperatura da chama já vai ressecando e fritando a vegetação que está ali no alto antes mesmo de chegar nela. A encosta prepara o terreno para a queima.
E aqui vai um dado que choca muita gente. A cada 10 graus de inclinação no morro, a velocidade de propagação do fogo literalmente triplica. Acelera numa velocidade absurda. Por isso, qualquer terreno com mais de 30 graus de inclinação é classificado como zona de risco máximo para quem tenta controlar as chamas. Outro agravante gigante é a altitude. Ela age multiplicando todos os problemas. Nas partes mais altas, o mato não tem proteção nenhuma, então fica totalmente à mercê de ventos fortíssimos. Para piorar, a pressão do ar é menor, o que faz a umidade evaporar muito mais rápido. A natureza entrega de bandeja um banquete de folhagem seca para o fogo. Até a simples posição da montanha dita as regras do jogo. Pensa aqui no nosso hemisfério sul. Se a face do morro está virada para o norte, ela é castigada com radiação solar direta o dia inteirinho. Naturalmente, a umidade ali evapora mais rápido, criando bolsões de ar super secos que viram verdadeiras pistas de alta velocidade para as chamas. A geografia da região pode oferecer tanto a salvação quanto a pior armadilha. Rios largos podem funcionar perfeitamente como quebra-fogos, interrompendo o inferno. Em compensação, vales que são muito estreitos atuam como verdadeiros túneis de vento. Eles hiperaceleram as chamas e criam um efeito estufa mortal no meio da vegetação fechada. Chegamos então à parte 4, nosso estudo de caso. Vamos ver exatamente como esses motores de clima e os trilhos de relevo colidem na vida real. Vamos pegar o desastre trágico da Serra da Canastra em 2021. É a tempestade perfeita. Uma suspeita altíssima de ação humana batendo de frente com condições severas. Uma topografia totalmente acidentada, vento sem trégua e a umidade abaixo de 20%. O saldo dessa equação? Mais de 60 mil hectares perdidos. Quando a gente olha essas imagens aéreas, a escala da destruição dá até um nó no estômago. Dá para perceber na hora a dificuldade logística. O terreno é tão absurdamente irregular e complexo que serviu de escudo protetor para o próprio fogo, bloqueando o avanço das equipes terrestres. Como ninguém conseguia chegar nas chamas por terra, a operação virou refém total do apoio de aviões. A lentidão de depender quase exclusivamente do céu causou danos imensuráveis. A biodiversidade da região foi dizimada, sem contar os danos seríssimos às nascentes que abastecem algo vital para o país, a bacia do Rio São Francisco. Então, se a gente puder juntar todas as peças desse quebra-cabeça, a grande lição é essa parceria mortal. O clima funciona como grande motor. É ele que joga o oxigênio, seca as plantas e dita a velocidade. E a topografia? Ela é o trilho, os trilhos que direcionam, canalizam o vento e decidem para onde essa fúria vai se espalhar. E isso nos deixa com uma reflexão muito pesada para encerrar a nossa explanação de hoje. Sabendo que o relevo e o clima ditam com precisão milimétrica a força desses infernos, quais são as consequências ecológicas de longo prazo para os ambientes que sobrevivem a isso tudo? As cicatrizes que ficam são um lembrete implacável de que a gente precisa rever o quanto antes o modo como convivemos com os nossos ecossistemas.